rei. A primeira coisa que um teólogo meu, um dos preferidos, cadê a folha de apagar? Está aqui. Diz a respeito da diferença de um rei e da diferença de um tirano, é que o rei, escrevam aí essa palavra e vocês vão entender o que significa. O rei é necessário. O tirano é desnecessário. Como assim, Luiz? Quando eu falo que o oxigênio é necessário, eu digo assim, ele é necessário para algo. O fogo necessita do oxigênio, é necessário o oxigênio para o fogo aquecer. Então sempre quando eu digo, eu necessito do carro, você necessita do carro para o quê? Sempre necessidades têm a ver com o conceito de finalidade. Eu necessito de uma blusa de frio. Por que eu necessito da blusa de frio para aquecer. Quando você não necessita de algo, se você não necessita da blusa de frio, é que você não precisa se aquecer. Quando esses teólogos dizem que o rei é necessário, ele está falando novamente de uma finalidade. Qual finalidade? Perfeito. O rei só é bom quando o povo precisa dele. Se o povo não precisa do rei, e este rei exige e permanece sendo rei, ele se tornou um tirano. Nós vamos ver isso agora a partir do seguinte. O Tomás de Aquino escreve também, baseado em Sócrates, sobre como surgem as cidades. Vamos lá, nós estamos falando de reino, um reino tem várias cidadezinhas dentro dele, então vamos perguntar, como é que surge uma cidade? Por que uma cidade nasce? Por que nasce Nova Andradina? Por que nasce Campo Grande? Fundador. Nasceu por causa do fundador? Mas por que o fundador fundou? E por que o povo quis seguir o fundador? Uma necessidade do povo, meu irmão. Vamos bater palma para ela, que é muito boa isso aqui. Necessidade do povo. Olha só o que Sócrates, ela leu o livro de Sócrates. O Sócrates está numa conversa com um homem chamado Glauco e um homem chamado Adimanto. E eles estão dizendo que é melhor ser injusto. E o Sócrates está dizendo assim, não, o melhor é ser justo. Mesmo que isso doa. Nós temos que ser justos. E para o Sócrates argumentar como a justiça nasce na cidade, a injustiça e os males, ele antes pergunta, mas devemos primeiro aprender como surge uma cidade. E veja o que o Sócrates diz. O que causa o nascimento de uma cidade, penso eu, é a impossibilidade de cada indivíduo tem de bastar-se a si mesmo. E a necessidade que sente de uma porção de coisas, ou julgá-las, que precisa, faz com que nasça uma cidade. Deu para entender? Por exemplo, o Luizinho trabalha na UFMS? IF, trabalha no Instituto Federal. Você vai de carro ou vai de moto? Você vai de moto. Você precisa de gasolina para ir? Você fabrica gasolina? Não, então para você ir você precisa de um outro que sane essa sua necessidade. Só que o cara que está fazendo gasolina, ele também fabrica remédio? Então, como é que ele vai tomar remédio quando ele ficar doente? Ele precisa de um. E o Tomás de Aquino e o Sócrates dizem que as cidades nascem na nossa incapacidade de nos bastar. A gente não consegue se bastar a si mesmo, a gente precisa do outro. E precisando do outro, começa a nascer a cidades. Aí o Sócrates diz o seguinte, então vamos falar no início de uma cidade baseado em 3 coisas. Vou deixar isso aqui. Baseado em 3 coisas necessárias. O inicinho da cidade. Quais são as 3 coisas necessárias? Moradia, alimento e vestes. Aí ele diz o seguinte, olha o que o Aristóteles pergunta. Beleza, concordamos que essas são as coisas necessárias básicas? Sim, concordamos. Então vamos iniciar uma cidade. Porém, eu te pergunto, Adimanto, Sócrates conversando com o Adimanto. Adimanto, eu te pergunto uma coisa. Será melhor para uma pessoa, para que ela tenha mais excelência naquilo que ela faz no seu serviço, ela se dedicar em várias coisas ao mesmo tempo ou ela se dedicar a uma?
O que vocês acham? Por exemplo, eu, Luiz, eu trabalho com teologia. Vocês acham que seria melhor eu, ao mesmo tempo, fabricar minha roupa, plantar minha comida, fabricar o meu remédio, estudar como cuidar da minha saúde, que mais? Fabricar o canetão também que eu uso e estudar teologia. Eu seria bom em alguma coisa? Não, porque eu vou estar me dividindo demais. Então é melhor para esta cidade que cada um se dedique à sua função. Porque dedicando-se à sua função, ele vai cumprir melhor essa função e ele vai conseguir sanar a necessidade do outro melhor. Então, no início da nossa cidade, nós temos que ter no mínimo 3 grupos de pessoas. Nós temos que ter os que constroem, nós temos que ter os que plantam, colhem o alimento, os agricultores, e nós temos que ter os que fazem vestes. Agora, o Sócrates ainda pergunta, peraí, mas se cada um tem que ficar na sua função pela melhor organização da cidade, ele diz o seguinte, então, o que constrói, ele vai fabricar a própria ferramenta dele? Não, então ele vai precisar dos ferreiros, aqueles que vão fabricar a ferramenta. E cada um vai ficar na sua própria ferramenta, beleza? E talvez o que conserte a ferramenta. O agricultor, ele não vai precisar de animais para arar a terra, então ele vai precisar de alguém que... O pecuarista, que cuide de animais... E ele vai precisar também daquele que construa a ferramenta, que é o arado, todas as ferramentas. Ele vai precisar de quem construa a ferramenta. E o alfaiate, o cara que faz as vestes, ele fabrica a própria ferramenta que ele usa? Não. Então ele vai ter que o quê? Ter uma outra pessoa que vai fazer as ferramentas que o alfaiate faz. Então nós já aumentamos aqui a cidade para vários grupos, os fabricantes aqui da ferramenta. Tem vários grupos. Nós já vamos chegar até onde? Porque é o seguinte, até aqui a gente precisa de um rei? Não. Se chega um cara aqui, eu quero ser rei, ele é um rei ou é um tirano? Ele é um tirano por quê? Porque não há necessidade. A cidade já está organizada. Aí começa a aumentar. Aí o Aristóteles não, o Sócrates começa a dizer o seguinte, mas veja bem, esse que produz alimento, ele está lá. Se ele chega no lugar aqui para vender, como é que ele vai fazer o cálculo de quanto alimento vale a ferramenta? É muito difícil isso aí, pessoal. Então Sócrates diz também que vai surgir aqueles espécies de mercadores que fazem esses cálculos de moeda. E ele ainda diz o seguinte, como é que você vai encontrar o alimento toda hora? Se você chegar lá e o cara não tiver, você vai ter que ficar esperando. Então o Sócrates diz que nesse momento também surgirão os mercadores. Os mercadores será aquele lugar que você sabe que vai lá para você comprar. Então o mercador compra e revende. Vai surgir os homens de negócio. E a cidade está aumentando. E se esse pessoal ficar doente, o que vai surgir agora então? Os médicos. Os médicos. Né? Aí o Sócrates diz o seguinte, mas às vezes vai ter alguma coisa que a gente precisa que está numa outra cidade e não tem aqui. E o cara que constrói vai poder ficar parando de construir para ir lá? Não. Então vai surgir também os mercadores que viajam, os viajantes. E pode nesse momento surgir, se for pelo mar, porto. Só que quando surgir o porto, vai ter que ter o quê? Vai ter que ter o capitão, vai ter que ter o marinheiro, vai ter que ter o que fabrica o navio, vai ter que ter aqueles que compram e vendem os utensílios necessários para o navio. Então isso aqui está crescendo. Está crescendo, está crescendo, está crescendo, está virando uma cidade. Está fazendo sentido? O surgimento da cidade? Aí, temos os médicos, o porto. O que faltou aqui? Faltou alguma coisa, vocês acham? Ou a proteção dos soldados. Por enquanto não precisa. Suponhamos que é a primeira cidade aqui.
Já já a gente chega na proteção. Ele vai chegar lá. Entendeu? Hã? Aí falta 3 P aí, ó. O quê? Político, padre e pastor. Político pode surgir. Se o povo estiver pecando muito, surge o profeta. Deixa eu ver se eu esqueci alguma outra coisa aqui. Ah, tá. Aí ele diz o seguinte, e aí conforme a população vai crescendo, o agricultor vai precisar produzir mais alimento. Então, o agricultor vai contratar o quê? Vai contratar? Trabalhador, funcionário. O Aristóteles diz que esses trabalhadores são os complementos necessários da cidade. Porque conforme crescendo a cidade e precisa aumentar a produção, essas pessoas que têm um braço forte, que trabalho físico, eles negociam a sua própria força para... Beleza. Aí o Aristóteles diz assim, muito bem, olha só que coisa linda o que Aristóteles diz, ó. Olha só. Comecemos considerando como viverão essas pessoas nessa cidade organizada. Eles não vão produzir trigo, vinho, vestuário e calçados? Sim. Não edificarão moradias? Sim. Durante o verão, trabalharão quase nuas, ou seja, vai trabalhar com regata aí, com pouca roupa, de tanto calor. E no frio, e até descalças. E no frio, com o inverno, vão trabalhar vestidas e com calçados, ou seja, elas não vão passar frio nem muito calor. Para se alimentar, já tem tudo preparado, né? Tá tudo aqui, ele diz, o que come, o que bebe, etc, etc. E às vezes, para tocar músicas, vão começar a cantar louvores. E aí eles têm o suficiente para fugir da pobreza e o suficiente também para não necessitar de guerra. Então eles conseguiram fugir dos 2 maiores medos, que é o quê? Pobreza e guerra. Essa cidade precisa de um rei? Não. Essa cidade não precisa de um rei. Então, Luiz, onde é que surge o rei? Onde é que surge o rei? Tem algumas possibilidades do momento em que se surge um rei. O Adimanto e o Glauco olham para Sócrates e dizem assim, Sócrates, mas uma cidade de porco ia ser igual a essa cidade sua aí. Você está engordando o povo com nada. O povo quer mais coisas. Olha só o que diz Sócrates. Ah, e uma coisa interessante que ele diz é, quando você lê esse livro dele, o quão parecido é esta fala dele em relação à cidade com a fala de Paulo, quando Paulo fala de que cada um edifica o outro com os seus talentos. É basicamente essa cidade que Sócrates diz, onde cada um sana a necessidade do outro com a sua própria capacidade e o seu próprio talento. Aí o Glauco e o Adimanto diz assim, não, olha só. Glauco interveio e diz o seguinte, mas Sócrates, nessa cidade os homens não comem nada além de pão seco. Aí o Sócrates disse o seguinte, verdade, eu me esqueci, né? Então vamos colocar, não, o povo vai comer azeitona, vai comer queijo, vai comer calabresa, vai comer cebola, vai comer pizza frita, vai comer Burger King, vai comer essas coisas aí, né? Vão comer isso e tal, vão beber moderadamente, vão ter pessoal em paz, saúde, blá, 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 blá. Aí o Glauco olhou, se você fundar uma cidade de porco, Sócrates, você vai engordar os porcos de forma diferente, tá falando que tá tratando os homens igual porco. Aí, veja o que o Sócrates diz. Olha só. Parece que muitos não se satisfarão com esse padrão de vida simples e com esse regime. Então, eles terão leitos, mesas, móveis de toda espécie, pratos requintados, essências aromáticas, perfumes para queimar, cortesãs, iguarias, e ouro, e prata, e etc, 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 etc. E ele diz que nessa cidade, então, o povo vai começar a aumentar a sua e ganância é você querer mais. E principalmente nesses recursos que são muito escassos, como o ouro, quando acabar, não tiver mais ali, e está escasso lá porque tem pouco, não tem ouro para todo mundo ficar cheio de ouro no mundo. O ouro é um recurso escasso. O que vai nascer daí? Quando essa cidade não se satisfazendo com esse padrão de simples, e a outra também não, e a outra também não, e todo mundo quer mais, mas não tem para todo mundo, o que vão fazer? Vai nascer? Parabéns, Marli, palmas para Marli.
nascerá a guerra. Aí o Glauco diz o seguinte: então iremos à guerra. Nesse momento que nasce a guerra, surgirão então os homens de guerra. Porque se o agricultor ir para a guerra, não tem alimento. Se o construtor ir para a guerra, não tem construção. Então haverá dentro deles, por conta da ganância humana, os homens treinados para a guerra. Esses homens serão treinados para ser como animais prontos para atacar e destruir. A vida toda deles, eles vão ser treinados para destruir o outro, estarem dispostos para a guerra, desconfiar de todo mundo. Observação: toda guerra, toda guerra, nasce em algum momento alguém que foi ganancioso. E toda mini guerra, todas as pequenas guerras, como uma mini guerra de um ladrão que invade a tua casa, é porque ele foi ganancioso, ele desejou mais do que deveria. E quando nós cedemos a esta ganância, na verdade a ganância já é o aspecto descontrolado, saiba que em longo prazo estamos cooperando com a guerra. No longo prazo, tá? Uma gotinha aqui, outra gotinha aqui, somada a milhões e bilhões de gotas de ganância, vamos cooperar com a... Por que o Império Romano tinha que ficar invadindo? Por conta de tanta coisa que precisava manter do desejo romano, ele era incapaz de manter por si só. Ele tinha que invadir outro povo, trazer os despojos de guerra, trazer os escravos, tá? Trazer os escravos. Quando o Império Romano não tinha mais lugar para dominar, que ele conseguia alcançar, o que aconteceu? Quebrou a Roma. Quebrou. A guerra gera mão de obra escrava. A ganância. Tudo isso. Neste momento que surge a guerra, suponhamos que nós somos uma cidade que somos vítimas da guerra. Somos vítimas, nós não somos algoz, nós somos a vítima. Nesse momento pode ser que se levante um rei. Porque é o seguinte, imagina no meio de uma guerra, toda a cidade se reunir e vamos debater o que vai fazer. O que vai acontecer? Cada um vai ter uma opinião diferente. Não vai para lugar nenhum. O Agostinho diz no livro Cidade de Deus, neste caso haverá caos, e havendo caos não haverá governo, porque não haverá direção. Vai haver caos. Então, nesse momento em que o povo precisa de uma direção, ou seja, a necessidade surge um rei. O Charles Finney, ele diz o seguinte: é impossível que em qualquer cultura todos os seres humanos passem a concordar entre si mesmos a partir de todas as coisas. E se a gente não concorda em todas as coisas, vai cada um para o lado, não vai ter direção, vai haver caos, não vai haver reino. Então, deve surgir neste momento, não vamos falar dos tipos de governo, um rei que será a palavra de direção, para que haja possibilidade de existência de um reino e governo, senão vai haver caos. Vocês querem um exemplo disso? É a própria palavra das parábolas. Quem lembra a parábola dos maus trabalhadores na vinha? Jesus conta uma parábola do reino, a parábola dos maus trabalhadores. E Deus cede uma vinha para uns caras trabalhar. Os caras que cuidaram da vinha não fizeram o que deveria. O que aconteceu? Deus mandou um servo lá. O que fizeram com o servo? Mataram. Aí Deus falou assim, não, vou enviar mais servo. O que fizeram? Aí o que o dono da vinha falou? Vou enviar o meu filho. Porque se eles virem o meu filho, eles vão me ouvir. Ou seja, o que Deus queria? Deus queria exigir, porque ele é um tirano, sou eu que mando aqui, pronto, acabou? Deus fez o quê? Por querer o bem, que essa palavra é uma palavra do reino, por querer o bem do reino, neste momento reivindicou a sua autoridade como rei. É pelo bem de si, é pelo próprio poder, ou é pelo bem do povo e a necessidade da parábola dos que estavam na vinha? O que era? O que vocês acham, pessoal? Então ele deu poder pro filho? Então ele deu poder pro filho? Né? Só um pouquinho. Não entendi? Era para o bem comum, Era para o bem comum.
Enviou servos para alertar, pessoal, faz do jeito certo. Enviou outro para alertar, faz do jeito certo. Enviou o filho para alertar, pessoal, faz do jeito certo, mas até o filho matar. O que fará esse rei? Ele virá e vai fazer o quê? Vai fulminar esse povo todo e ele passará a vinha para outros. Deus não é um tirano. E nós vamos ver quando chegar lá em Jesus. Quantas oportunidades, né, foram dadas? Muitas. E assim é Deus. Então, sempre quando uma pessoa vem e prega uma teologia que diz o seguinte: por que Deus faz isso? Porque Ele quer e pronto, acabou, e é porque Ele quer e é pro bem dele mesmo. Deus é tirano? Deus é um? A Bíblia, Jesus poderia usar, se Deus faz as coisas visando o seu próprio poder, a sua própria glória, porque Deus está carente e Ele quer mais glória. Então, falou assim, eu quero glória, eu estou muito sozinho aqui, eu quero glória, então eu quero que o pessoal faça coisas porque eu quero, para mim. Ele é rei ou é tirano? Ele é tirano. A Bíblia fala que Deus é tirano? A Bíblia fala que Deus é rei. E o rei faz para si ou para o povo? Para o povo. Ah, Luiz, mas e os textos em que dizem que Deus faz as coisas por si mesmo, por amor do seu nome, para a sua própria glória? Nós já vamos ver o que isso significa. É por isso que o Platão, nesse livro que eu citei para vocês, o Charles Finney e outros, ele diz o seguinte: é vergonhoso para uma pessoa tentar tomar o poder quando a necessidade não é do povo. Por que é vergonhoso? Porque ele quer o bem para si. E ele diz o seguinte: se houvesse uma cidade só de homens bons, nós estamos falando da cidade, só de homens bons, provavelmente ninguém ia querer ter o poder. Porque os homens bons não se sentiriam à vontade de ficar mandando. O homem bom só quer o poder quando ele sabe que o povo precisa que este bom tenha o poder para que o povo não sofra debaixo de um mau rei ou de um tirano. Quem lembra da parábola de Jotão? A parábola de Jotão é o seguinte: as árvores chegaram na oliveira. Oliveira, reine sobre nós. Não, estou fazendo isso aqui, fazendo o meu vinho, o meu azeite. Aí chegaram na vinha, vem, reine sobre nós. Não, eu estou aqui fazendo meu vinho. Chegou na figueira, reine sobre nós. Não aqui, eu estou fazendo o meu figo. É para dar doçura aos homens. Ou seja, as boas árvores não desejavam buscar o poder por si mesmo. Não é da natureza dos bons o desejo de mandar. Mas aí o que aconteceu quando os bons não desejaram o poder? Chegaram no espinho. E o espinheiro é aquele que luta pelo poder. O espinheiro é aquele que faz tramas para ganhar o poder. O espinheiro é aquele que, e trama, e planeja aqui, e faz isso aqui, e elabora estratégia para ganhar o poder. Esse é o espinheiro. E o espinheiro disse o seguinte: não, eu vou reinar sobre vocês, mas veja só, se vocês saírem debaixo do meu poder, eu vou tacar fogo em vocês. Dando para entender até aqui? Espinheiro era um rei, ele era um tirano. Então, pessoal, Deus é um rei ou Deus é um tirano? Eu vou adiantar um pouco aqui, porque senão não vai dar tempo de falar tudo que... Já é 10 horas? 10 e 10. Vamos lá. Vai para 11. É por isso que tomar o poder de livre vontade, sem que a necessidade de quem? Do povo, isso obrigue, pode ser considerado vergonha. Isso é vergonhoso. Vamos ter que pular isso daqui, pessoal, mas depois eu mando isso aqui tudo escrito para vocês, tá? Vamos lá. Então, o Charles Finney pergunta o seguinte, então, por que uma pessoa deve reinar? Primeiro ponto, necessidade do povo. Mas então Deus governa. Tem muito teólogo que diz o seguinte, não, Deus faz o que Ele quer porque Ele criou. O fato de ter criado uma coisa é o que torna o reino um rei de direito? Não. O fato de ser mais poderoso, eu sou mais poderoso, então eu tenho o direito de mandar, torna ele um rei bom?
Não. O que torna o rei, de fato, natureza de rei, é ser rei diante da necessidade do povo, para o bem do povo. Vou perguntar de novo, o nosso Deus é tirano ou o nosso Deus é rei? Rei. O nosso Deus é rei. Ah, Luiz, não está fazendo muito sentido. Daqui a pouco vai fazer, tá? Todos esses aspectos que a gente está vendo. Ah, mas Deus é aquele que tem todos os atributos necessários para reinar. Ter os atributos suficientes e necessários é o que torna o rei é o que torna o cara me perdoa, é o que torna este ser um ser de direito de ficar mandando nos outros porque ele é o mais sábio? Não. Ah, eu sou mais sábio, então eu vou ter que mandar. Ele é um O que torna o rei, de fato o rei não tirano, é a necessidade do povo. É por isso que quando alguém se rejeita a assumir uma posição de poder por autoproteção diante da necessidade do povo, este peca também. Porque se você é aquele o mais capacitado em área X ou área Y para atender uma necessidade do povo e você não aceita, você está deixando de sanar uma necessidade que você seria o capaz. E por conta disso, todo aquele que tem a capacidade de sanar a necessidade do governo e não faz, peca. O que a Bíblia diz, você tem bens desse mundo, viu que o irmão oferecendo e não ajudar, o que está fazendo? Basicamente, é isso aí. Mais ou menos essa... E nos talentos de governo também, nós estamos falando de rei. Nós estamos falando de rei. Até agora a gente falou de rei, conceito de reino de Deus? Não, a gente ainda está no conceito de reino só. O reino só é reino de fato quando ele é necessário. Se ele é desnecessário, não é reino, é tirania. Podemos continuar? Governo desnecessário é tirania. A obrigação de governar foi a lei que Deus prescreveu para si mesmo pelo bem do seu povo. Você sabe, olha a humildade deste rei. De diante da necessidade do seu povo, prescrever para si mesmo uma lei ou uma missão de reinar. E não ser um tirano. Vamos continuar. Segundo aspecto, a diferença entre o rei e o tirano. Qual foi o primeiro aspecto? Exato, necessidade, necessário. Segundo